O capítulo 1187 começa com Luffy dando um soco em Imu, que o joga para longe, e também o faz cuspir sangue. Imu revida com duas chamas negras de Maki, uma atingindo Luffy e a outra atingindo Lock. Imu faz o seu Mudra para efetuar um golpe chamado Stigma, que a leitura em kanji é Espada do Demônio Rancoroso, que atinge Lock, porém não Luffy, que tira a capa que ganhou em Elbaf a tempo de desviar do golpe de Imu, tirando assim Lock de batalha, mas Luffy continua firme na luta. Algo interessante de se notar aqui é que Oda já disse que se Luffy tivesse uma nacionalidade, ele seria brasileiro. E Elbaf é um país baseado nos países nórdicos, e um desses países é a Noruega. O Brasil enfrentará a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, e no mangá vemos o Luffy ainda firme na batalha e Loki caído derrotado. Será isso um sinal? E indo um pouco mais além, será que Luffy poderá despertar a sexta marcha junto com o título do hexacampeonato do Brasil? Devemos lembrar que a final da Copa do Mundo será no domingo, dia 19, dando assim espaço para acreditarmos que Luffy despertará a sexta marcha junto com o título do Hexa da seleção brasileira. Mas voltando ao capítulo em si, os Chapéus de Palha estão tentando quebrar o gelo criado por Ratatoskr, mas percebem que nada funciona. Nós, leitores, sabemos que o único capaz de fazer o gelo desaparecer é Ratatoskr. Mas os Chapéus de Palha ainda não têm essa informação, exceto Luffy. Aqui também podemos ver uma piada inserida por Eiichiro Oda em relação ao tato de Brook e Frank, pelo fato de eles estarem expressando opiniões sobre a temperatura do gelo, mesmo um sendo um ciborgue e o outro sendo um esqueleto, portanto não tendo terminações nervosas. E a Nami só dando bronca. E é nesse momento que vemos Loki caindo junto com o seu martelo Ragnir no lugar onde Nami, Brook, Frank, Jinbe e Usopp estão. Vemos Ragnir se transformando em Ratatoskr. E o gelo começa a derreter. Aqui devemos notar algo interessante. Ratatoskr caiu e o gelo começou a derreter. Porém, sabemos que Ratatoskr congelou os gigantes da Galeila e possivelmente também congelou o chapéu de palha de Joy Boy, abrindo margem para acreditarmos que, assim como o gelo que congelou Shuri derreteu, talvez exista a possibilidade que o gelo que congelou os gigantes da Galeila e o chapéu de palha gigante de Mary Joyce também possa ter derretido. O capítulo então mostra a atual situação que se encontram Zoro e Sanji, e os inimigos que terão que enfrentar. Zoro precisando derrotar Sommers e Sanji precisando derrotar Killian. No diálogo entre Zoro e Sommers, percebemos a personalidade escarnecedora típica de Sommers. E também comentando que Killian traria as crianças de Elbaf, e quando isso acontecesse, tudo voltaria à normalidade. Ao passo que Zoro comenta que um de seus companheiros, no caso Sanji, também estava no mesmo lugar que o companheiro de Sommers, no caso Killian, estava, e também que Killian provavelmente não voltaria. Sommers pergunta o porquê, e Zoro responde que o motivo de ele não poder retornar ao navio é porque ele estará morto. Sommers, de uma maneira confiante, ataca Zoro, dando início a uma luta que levará Zoro a despertar e aprender a controlar o seu Haki do Rei. No quadro do capítulo que mostra a situação de Sanji, na Vila Oeste, aparece Sanji pensando sobre a situação atual, sobre o fato de as crianças estarem sendo sequestradas, sobre o fato de Zazá, a deusa da chuva, ser uma mulher, então ele não poder atacá-la, e por último, ele entender a causa de tudo aquilo, que era Killian, dando inclusive o nome do capítulo atual, a causa. Podemos ver então que se inicia a luta entre Sanji e Killian, com Sanji podendo atacá-lo, por conta do seu Moonwalk. Acontece então um diálogo inicial entre Sanji e Killian, com os dois falando sobre suas habilidades e que se Sanji conseguir derrotar Killian, ele poderá fazer com que Zazá desapareça, salvando assim as crianças de Elbaf.
Sanji comenta que conhece a fraqueza de Killigan, ao passo que Killigan debocha e provoca Sanji, dizendo que aquilo é interessante e dizendo para Sanji tentar matá-lo, perguntando também a Sanji se ele conseguiria usar Haki do Conquistador. Sanji é arremessado com um golpe de Killigan. Ele começa a lembrar também do diálogo entre ele, Zoro e Gaban, sobre o Haki do Rei ou Haki do Conquistador. Lembrando que Gaban havia afirmado que Zoro possuía o Haki do Conquistador e que Sanji era alguém com potencial para despertá-lo. As palavras de Gaban, direcionadas a Sanji, foram as seguintes: Você tem as qualidades de alguém que poderia despertá-lo, mas tenho a impressão de que você carrega uma profunda incerteza dentro de si. Para que isso se manifeste, no caso, o Haki do Conquistador, é preciso ter a postura de um rei. Ou seja, Sanji possui as qualidades para ser um rei, porém existe algo dentro dele que precisa ser resolvido para que o Haki do rei possa se manifestar, tornando, assim, a luta contra Killigan não apenas uma luta física, porém também uma luta espiritual e psicológica, obrigando Sanji a resolver uma questão interna para manifestar o seu Haki do rei, podendo assim derrotar Killigan. E por último, vemos o quadro de Luffy transformado em Nika contra Imu Nerona. Há um diálogo onde Imu, como de costume, chama Luffy de Joy Boy, assim como chamou Loki de Nijirogi, despertando a fúria de Luffy, que diz que se tornará o rei dos piratas, e dizendo para que era parar de chamar ele com nomes estranhos. Então tá, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, se chegou até aqui, eu peço para se inscrever, deixar um comentário para criarmos uma comunidade ativa, compartilhar com amigos que também gostam de One Piece para a gente crescer a nossa tripulação, para formar uma tripulação cada vez mais forte, que chegará em peso em Laugh Tale para encontrar o One Piece, para descobrir o que é o One Piece. E eu peço também para que deixe seu like, porque isso ajuda muito, e que nós possamos nos fortalecer e criarmos uma grande tripulação que encontrará o One Piece, que chegará em peso em Laugh Tale e encontrará o One Piece. E eu peço também para que você acesse o link do site da minha loja. Eu tenho uma marca de roupas esportivas e suplementos, e a gente tem um propósito muito grande com a nossa marca, de levar conscientização e informação para mais e mais pessoas, para um público cada vez mais amplo. Eu peço para que você vá lá, conheça os nossos produtos, conheça o nosso trabalho, conheça a Lampert. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo do capítulo 1188 do mangá de One Piece. Valeu!